Vamos falar hoje sobre um assunto complexo, delicado, muito difícil para nós latino-americanos, que é o caso da Venezuela, né, que está no momento de uma crise que se instaurou no pós-eleição, com um grande questionamento de parte da comunidade internacional e da oposição interna com relação à legitimidade das eleições lá, se houve ou não fraude, etc. e tal. A Venezuela tem atravessado graves problemas no campo dos direitos humanos, né? A Anistia Internacional, no relatório de 2023, aponta entre 2015 e 2022 mais de 450, que no jargão dos direitos humanos se chama de desaparecimento forçado de pessoas, mais de 9.000 pessoas sofrendo algum tipo de restrição às suas liberdades, diversas repressões a manifestações públicas de dissidência. Também problemas de direitos sociais, humanitários, mas aí eu acho que deve sempre se levar em conta a agressividade que a Venezuela sofre de países fortes como Estados Unidos, que sancionam, bloqueiam, dificultam a vida social e econômica na Venezuela. Obviamente não com uma preocupação como se declara em favor da democracia, porque grande parte dos países do mundo não são democráticos, né? E os Estados Unidos não faz nada. Obviamente a intenção real é ali a questão do petróleo, que atrai a atenção dos países ricos que querem se assenhorar dessa riqueza venezuelana. E para isso estabelecem sanções e fazem o povo venezuelano sofrer, né? Mas no campo dos direitos políticos não há justificativa, não. Não há justificativa para que um governo se estabeleça dessa forma. Evidentemente, é um governo autoritário, no sentido de que coloca o poder político acima dos direitos. E, obviamente, isso interfere em alguma medida na liberdade das eleições. O quanto interfere, se chega a se poder dizer se é fraude ou não, é um outro problema. Aí precisa analisar o que houve nas eleições, o que ocorreu. Eu tenho uma postura crítica, como ficou claro em relação ao regime político da Venezuela, mas é natural que demore uns dias até poder se ver as atas. A eleição não se dá pelas atas, se dá por urnas eletrônicas, né? As atas são só um mecanismo de controle e auditagem, né? É preciso fazer esses mecanismos de controle e auditagem pública e de forma transparente. Se o governo Maduro não fizer isso, vai para o isolamento internacional, evidentemente. Tem muita gente questionando se os países latino-americanos, como o Brasil, podem fazer algum questionamento diplomático em relação às eleições na Venezuela. Pode sim, há um tratado internacional na América Latina de defesa da democracia, é problema de todos os países latino-americanos, democracia em todos os países latino-americanos, né? É no espírito da reconstrução democrática no continente, que houve no pós-ditaduras, né? Então, temos sim a possibilidade de estabelecer críticas. Agora, não a possibilidade, isso é importante dizer, de interferir na soberania do Estado e do povo venezuelano. Até porque, se fôssemos para sermos curadores da democracia no mundo, não íamos fazer outra coisa, porque tem muito país que não é democrático, né, a maioria deles, né? E mesmo na América Latina, todos os países padecem de algum nível de deficiência na sua democracia, inclusive o próprio Brasil. Portanto, o que se pode fazer e se deve fazer é pressão diplomática. A conduta do governo brasileiro até agora foi quase, diria que irreparável, foi correta. Aguardar as atas, aguardar uma prestação de contas, aguardar a verificação da legitimidade das eleições face à própria legislação venezuelana. Ou seja, o governo tem assumido uma postura equilibrada, né, de nem sair reconhecendo as eleições abruptamente quando existem acusações sérias quanto à sua legitimidade, nem sair alegando fraude sem prova, sem poder fazer as verificações adequadas, né? A Fundação Carter fez uma manifestação muito crítica à integridade das eleições na Venezuela. Aí não se trata propriamente de falar ou não de fraude, mas de integridade, ou seja, do cumprimento de certos princípios, regras e valores mínimos de uma eleição livre. Segundo ele, não houve uma eleição livre. É uma crítica muito intensa ao processo eleitoral. O governo Maduro deve respondê-la de forma transparente e clara, porque essa organização foi convidada a acompanhar as eleições, é uma organização que acompanha eleições em todo o continente há muito tempo. Uma crítica vinda dela, um relatório dessa natureza é algo a ser levado a sério e muito grave. Agora, de qualquer forma, resta a crítica que se deve fazer ao autoritarismo venezuelano, a forma autoritária como o governo tem se comportado em relação aos direitos humanos, em relação à dissidência política, não aceitando a dissidência, reprimindo o direito de livre expressão, prendendo gente, restringindo indevidamente direitos, usando da violência contra seu próprio povo para fazer valer seus intentos autoritários. Isso, evidentemente, é um imenso déficit na democracia venezuelana.
a democracia no pós-guerra não é só apenas soberania popular, vontade da maioria, também garantia dos direitos fundamentais, né? Portanto, é de se observar que não tem havido a observação devida, mínima, a esses direitos ali na Venezuela por parte do governo do Estado venezuelano. Muito obrigado.